A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriano, do Ministério Flor do Campo, Assembleia de Deus aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Estou aqui mais uma vez com um objetivo maravilhoso de ministrar a Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, primeiro trimestre de 2025. A lição que traz o título Deus é Triuno, que vai ser ministrado no próximo dia 26 de janeiro de 2025. E eu tenho a companhia da professora, irmã Wanderleia, minha esposa, que vai estar nos agraciando com a sua presença, nos honrando, nos ajudando aqui a lecionar. A paz do Senhor, irmão Wanderleia. A paz do Senhor, irmão Gerry. Mais uma vez, né? É gratificante para mim estar aqui, né? Mais uma vez para comentar, né? E debruçar diante dessa lição tão importante para nossas vidas. Amém. Deus, texto áureo da lição vai dizer assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. E a verdade prática vai dizer que desde a eternidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. E antes de nós iniciarmos o comentário propriamente dito, eu quero pedir à irmã Wanderleia, né, que ela faça essa oração por nós. Amém. Vamos orar e confiar no Senhor, né? Por mais uma oportunidade. Amém. Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós te adoramos, ó Pai. Nós buscamos a Tua presença aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, seja conosco, no decorrer dessa lição, desse trabalho, Senhor. Papai, sobretudo o Senhor já agraciou, Pai, o pastor, Pai, que fez essa lição, o pastor Ezequiel Soares. Agora nos ajude, Senhor, a estarmos, meu Pai, ensinando, falando, comentando sobre esse trabalho. Senhor Jesus, toma as pessoas, vida que está nos ouvindo, que tira tempo para ouvir essa lição, para ouvir esse ensinamento. Espírito Santo de Deus, seja conosco, meu Pai, nos dê a vitória, abre nosso psique nesta noite, né? Abre o nosso psique para que nós possamos aprender mais uma porção, Senhor, da Tua palavra, que o Senhor esteja conosco, que esteja com cada ouvinte nessa noite, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. A lição bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 3, verso 15 a verso 17, 28, capítulo 28, verso 19 e verso 20. Leitura bíblica em classe. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 15 a 17. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Os nossos objetivos são 3. O primeiro é demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Segundo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. Terceiro, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Agora vamos para a nossa introdução. Comentário da lição. Introdução. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno sem precisar de formulação teológica, recurso a que a Igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Eu quero começar esse tópico dizendo para os irmãos que à luz da Bíblia, nós iremos trazer, né, muitos versículos, fatos que Jesus, que nós servimos um Deus, nós servimos a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós temos que entender, primeiramente, irmãos, que a Bíblia, ela nós acreditamos na Bíblia por fé. E como por fé, muitas coisas que nós vamos abordar hoje aqui, nem tudo será assim
na totalidade, irmãos. Porque a Bíblia, como diz, é por fé. E eu gostaria de, nesse início, deixar um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 2, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, esse texto bíblico já diz, irmão, que as coisas se discernem espiritualmente. Porque esse estudo, irmãos, que muita gente fala assim, mas eu não compreendi. Irmãos, para compreendermos a palavra de Deus, o que nós precisamos, irmão Jair? Orarmos, buscar o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá discernimento da sua palavra, né? Então, é isso que nós devemos fazer. Orar e pedir o discernimento de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós estudamos um texto bíblico, irmão Jair, e não conseguimos entender? Quantas vezes nós estudamos assim, exaustivamente, né? Nós debruçamos sobre a Bíblia e não conseguimos entender. Eu lembro que eu comentei com você, pastor Jair, aqui, aquele texto, né, da mulher do fluxo de sangue. Quantas vezes eu ouvi aquele texto, quantas vezes as pessoas pregavam e eu dizia, eu não entendo esse texto não... Mas teve um dia que busquei o Espírito Santo de Deus e ele conseguiu me dar clareza nesse texto. Então, a palavra de Deus, para que nós... Não é somente a letra, irmão Gé, mas aqui não somente contém, mas aqui é a palavra de Deus. E o Espírito Santo é que nos dá clareza, né, a essa palavra. Então, de medida que nós buscamos, na medida que nós nos debruçamos, na medida que nós tiramos tempo para estudar a palavra do Senhor, nós conhecemos o Deus da palavra, não é isso? Amém. Então, à luz da Bíblia, né, nós vamos estudar hoje sobre a Trindade, né, que nós vamos falar sobre isso, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um Deus. Amém? É um pouco difícil, mas vamos tentar. Tópico 1. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. 1. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, segundo livro dos Reis capítulo 19, versículo 15, Neemias capítulo 9, versículo 6, Salmos capítulo 83, versículo 18, e Salmos capítulo 86, versículo 10, é o mesmo Deus revelado no Novo Testamento, conforme consta em Marcos capítulo 12, versículos 29 e 32. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus, e que Deus é único, também ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus aplica-se ao Pai sozinho, conforme registrado em Filipenses capítulo 2, versículo 11, ao Filho, conforme registrado em Colossenses capítulo 2, versículo 9, e ao Espírito Santo, conforme registrado em Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículos 3 e 4. Cada uma das três pessoas é chamada Senhor. O mesmo ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do nome divino YHWH, traduzido como Senhor. Este termo aplica-se ao Pai sozinho, conforme descrito em Salmos capítulo 110, versículo 1, ao Filho, conforme escrito em Isaías capítulo 40, versículo 3, e Mateus capítulo 3, versículo 3, e ao Espírito Santo, conforme consta em Ezequiel capítulo 8, versículos 1 e 3. Contudo, também se aplica à Trindade, como está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e Salmos capítulo 83, versículo 18. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica Echad, traduzida como um único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado em Gênesis capítulo 2, versículo 24, para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. O termo Echad, em Deuteronômio 6, versículo 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Irmãos, esse texto, aqui já está falando. Todos esses textos que nós temos, né, vocês creem que têm as suas revistas, né, está de mão, né, dessa lição, esses textos vai nos falar de um Deus triuno.
E aqui nessa revista nós vamos entender que o monoteísmo judaico cristão, irmão, ele corrobora conosco. Eles também creem num Deus trino, ou seja, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós temos um pouco de dificuldade de ensinar isso aqui, porque para mim é um termo muito novo, né? Mas nós sabemos, nós cremos. E aqui, o que mais interessante aqui, irmão, em dizer, irmão Gerry, que os pessoas do Antigo, né, do Antigo Testamento, os primeiros cristãos, né, não tinha nenhuma desses estudos aqui, não tinha essa declaração ainda, né, não tinha um Novo Testamento completo, mas eles já criam que havia a Trindade, né, que é o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Mas, irmão Gerry, a cada uma das três pessoas chamada Sim. Deus, na letra A e na letra Sim. B, cada uma das três pessoas também é chamado de Senhor. Então, mostra a igualdade das pessoas, né? Dessas três pessoas. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. Sim. Ele se aplica, né, à Trindade também. Quando se fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chama de Deus. Quando fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chama de Senhor. E quando fala da Trindade, também vai chamar de Deus e de Senhor. Entendeu? Na letra C nós vemos, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ou Israel. O Senhor, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Então, no capítulo 6 e 4. Essa confissão de fé no judaísmo, a palavra hebraica Eshad, né? Que eu não sei se é Eshad, traduzido com único, indica uma unidade composta. O mesmo termo usado para afirmar que o marido e a mulher são ambos uma só carne, em Gênesis 2, 24. Meu Deus, essa tradução aqui, né, esse modo de, essa citação aqui, de a mulher, né, que está em Gênesis, capítulo 2 e 4, que uma só carne, né, quer dizer, uma mulher quando se une, ele é considerado uma só carne, ou seja, a mulher é duas pessoas distintas, né, mas só que ela se une e se torna um. É um comparativo, mas esse assunto tem que ser uma outra lição, mas as pessoas que creem, né, no casamento, que o casamento pode é indissolúvel, vai estar muito bem com essa, né, explicação aqui, mas quem não crê já vai ter um pouco de dificuldade aqui, né, irmão, já é nessa explicação. Mas é apenas um comparativo aqui, nesse sentido, na questão da Trindade, né? A Trindade, irmão, é difícil explicar, porque nós temos o Pai, né? Nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Mas, irmão, eles são três pessoas distintas. Isso. Ou seja, eles existem, eles separados em três, não é isso? Mas eles são distintos. Por que, irmão Gé? Olha só. Quando a Bíblia vai nos trazer, né? Você vai ver na própria Bíblia, né? Isso. Você vai ver a dispensação que foi do Pai, né? Isso. A dispensação que foi do Filho, a dispensação atual que é do Espírito Santo. Como três pessoas, Sim. Eles não atrapalham o serviço do outro. Vamos dizer não, assim, eles têm uma relação tão eles não se divergem. Harmônica, vamos dizer a palavra certa. Isso. Eles têm uma relação tão harmônica que o Pai, quando está na sua dispensação, o Filho auxilia, o Espírito auxilia, mas quem está no controle é o Pai. Quando agora o Filho vem, porque vai vir, né, para executar a salvação, que já era um projeto de Deus agora, né? Agora é o Filho que está executando. Aí o Pai também está ali auxiliando, o Espírito Santo está ali auxiliando. Agora o Filho completa a sua obra, né? Acaba a dispensação do Filho na terra, volta para o Pai e envia quem? O Espírito Santo. E agora, na atualidade, nós temos aqui a dispensação do Espírito Santo. Então, quer dizer, eles são três pessoas, a Trindade fala isso, né? Eles são três pessoas, mas eles, ao mesmo tempo, sendo três pessoas, eles têm uma mesma substância, eles não se separam na substância, mas como pessoas, cada um são distintas. E aí, cada um respeita a sua posição. Porque quando a gente explica mais ou menos, para a gente entender um pouquinho, né? Vamos lá para a criação, né? Em Gênesis, quando diz assim, façamos o homem.
a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós queremos que Deus, Ele é o arquiteto, né? O Jesus, Ele é o que dá vida, ele é o que executa, e o Espírito Santo, Ele dá a manutenção, não é isso? Então eles trabalham assim, em harmonia. Isso. Por isso, quando nós falamos de marido e mulher ser uma só carne, é claro que nós estamos dando um exemplo, porque o marido e a mulher, eles se divergem, eles têm ali seus conflitos, mas os três, irmão Gé, eles estão em harmonia total. Cada um, agora nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos que, nós dizemos que nós estávamos na dispensação do Pai, né? E agora, depois, quando Jesus ele nasce de Maria, né? E agora, aí nós passamos a estar na dispensação do Filho, até que ele morra, até que ele ressuscita no terceiro dia, né? Aí agora ele fala, eu vou, lá em Atos, ele fala assim, eu vou, né? Quando os discípulos ficam olhando para o céu, em Atos 2, né? Que eles assim, eles ficam tristes quando os discípulos vê o Senhor assunto ao céu, não é isso? E eles, Atos 2, né? Atos 1. Então, Atos 1. Eles falam assim, meu Deus, eu até gosto de falar sobre isso, fica triste, porque a pessoa, ele vai embora, nós vamos ficar sozinhos. É um grande desespero, um grande tristeza ali para os discípulos, não é isso? Mas a Bíblia diz assim, que ele diz, não fiquem tristes, meus filhos. Eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, né? Ficai, né? Em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E ali nós vemos em Atos 2, né? O dia do Pentecostes, não é isso? Que o Espírito Santo ali inaugura a igreja, né? Naquele grande dia. E todo mundo conhecido da época conheceu, né? A descida do Espírito Santo. Até que eles ficaram meio doidos, né, irmão Jé, que não sabia. Falou que estava bêbado, que estava... E a Bíblia diz que todos ali, naquele lugar, a descida do Espírito Santo veio como um vento, né? Veemente, como uma força, e daquele lugar se encheu da glória de Deus, não é isso? Amém. Então nós vemos aqui que Deus, cada um tem a sua dispensação. Eles são três, mas respeita a posição de cada um. Mas respeita a posição de cada um. É um pouco difícil, irmão. Mas vamos lá, número 2. Resistência do Antigo Testamento. No tópico 2 assim. Evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, Gênesis capítulo 3, versículo 22, e o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro, Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. E, não para por aí, em Isaías capítulo 63, versículos 8 a 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé, e com o anjo de sua face. Irmãos, aqui, esse versículo vai falar novamente que a Trindade estava junto, o irmão Jerry. Porque ele diz, quando eles fazem aquela torre, né, que eles se acham, tenta, no dizer deles, né, parece Niroides, faz aquela torre, ele lidera ali o povo, e eles tentam, se ter a ousadia de querer chegar até o céu, não é isso? Aí o Senhor fala, olha, vamos, né, olha o que eles fazem, o texto diz, né, olha o que eles fazem, e o Senhor fala, vamos lá, e Deus vai, e o texto diz, disse ao Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse, eis, desçamos e confundamos a língua. Aí nós vemos que aquela língua, ela fica várias línguas naquele dia, né? E um não entende o outro, né? E as línguas que tem hoje, mais de 200 línguas. Gênesis 1, 26, como Gênesis 3, 22 aí. Sim. Esses dois textos, eles são claros porque o verbo, ele vem no plural. Sim. Então não está falando de uma única pessoa. No momento da criação, quando Deus vai criar o homem, é como se a Trindade se reunisse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e um diz, façamos o homem. Façamos o homem na imagem. Nós estamos falando ali de pessoa, uma reunião de 3 pessoas. Ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a mesma coisa nós vamos ver agora na Torre de Babel, né, no episódio da confusão da língua. E o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos. Sempre falando no plural. No plural, quer dizer. Dizendo de um Deus que agora não está só. Ali é um único Deus, mas em 3 pessoas agindo, né? E sempre
em harmonia um com o outro. Pode ficar. 3 agora revelado. Olha só, irmãos, ainda nesse texto, eu gostaria de dizer para os irmãos que é um tema muito importante. Não é um tema, irmão, já é só por estudar. Esse tema, irmão, ele pode, eu posso perder até a minha salvação, irmão, já. Porque para mim crer, se eu creio na palavra do Senhor, eu tenho que crer que há um Pai, um Filho e o Espírito Santo. Mas eu também tenho que crer que Ele é somente um Deus. É um negócio meio difícil de entender, porque eu acabei de explicar que nós, eles são distintos, né? Eles são 3 pessoas, mas não há 3 deuses. Não falamos deuses, falamos um único Deus. Então, essa parte do único Deus, irmãos, que para entendermos somente a luz do Espírito Santo, para nos entendermos isso. Porque, sabe por quê, irmão, Jé? Porque para nós entendermos isso em totalidade, irmão, Jé, sabe que só se nós fosse divino. Você é divino? Eu sou divino, não. Nós temos um corpo, nós somos ser humano, nós somos criatura. E quando Deus diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus está em nós, mas nós não somos Deus. Não é isso? Na verdade, é a nossa moral, isso. O caráter de Deus foi implantado em nós. Sim, porque quando a Bíblia diz, quando Deus faz o homem ali, sopra dentro dele, né? O caráter de Deus está dentro de nós. É como nós temos um tribunal, mesmo um homem que não tem. Então, o caráter de Deus, né, está dentro do homem, né? Quando ele sopra, né, o seu Espírito em nós. Mas nós somos criatura, irmãos. Deus é muito, muito, muito além, muito mais alto. E nós temos apenas, Deus todo dia revela um pouco dele para nós. Deus conhece, irmã, conhece nós em totalidade. Deus sabe meus pensamentos, o que eu vou falar, o que eu vou pensar. Mas eu não conheço Deus em totalidade. Eu só conheço a Deus à medida que Ele me revela na sua palavra. Por um exemplo, quando Daniel, né, recebeu a revelação, ele mesmo disse, não é para mim agora, né? E essa revelação, Daniel não entendeu aquilo ali. Nós só fomos entender agora no livro de Apocalipse, né? Que para entendermos o que Deus queria dizer. Então a revelação para nós, ela é progressiva. Ela não vem de uma vez. Porque, mesmo porque, irmão Jé, o nosso cérebro não aguentaria tudo que Deus tem para nos ensinar de uma vez. Por isso que Ele nos dá em gotas, né? Contra gotas. No terceiro subtópico diz assim. 3. Revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. A Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela Grande Comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19. Na distribuição dos dons espirituais, primeira carta aos Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6. Na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, segunda carta aos Coríntios capítulo 13, versículo 13. Na unidade da Igreja, Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Na obra da salvação, primeira carta de Pedro capítulo 1, versículo 2. Além das inúmeras passagens tripartivas que revelam a Trindade, Filipenses 3, versículo 3. B. A Trindade dos Credos. A Trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. É o mesmo que já foi falado. É o mesmo que já foi falado. Unidade tripartidas, irmãos, significa, né? Tripartida, segundo o autor das revistas, significa assim, que quando você vai estudar a Bíblia, você não vai ver lá, né, Trindade, né? Mas os textos, eles dão uma menção, né, de vocês, você entende isso. É a mesma coisa que a pessoa procurar na Bíblia, né, irmão Jé? A palavra é livre-arbítrio. Ela não vai estar lá escrito assim, livre-arbítrio. Você vai estudando e vai entender e chegar a essa conclusão. Agora, irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre esses versículos que está aqui, ó. Em Mateus 28, 19,
1 Coríntios 12. Enfim, porque esses textos, irmãos, eles vão nos dizer que esse tema é muito importante, porque esse texto vai nos dizer, irmãos, que sobre o batismo. Sobre o batismo. Mateus 28, 19 fala sobre o batismo. Sobre o batismo. É a fórmula batismal. Em nome de Jesus, né? Não? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem um aqui que eu marquei, mas eu me perdi, que está falando do batismo em nome de Jesus. Gostaria que o irmão já procurasse aí. Mateus 28, 19. Porque em Atos também, parece que em Atos 8 vai falar sobre isso. Mateus 28, 19. Tá aqui, ó. A Bíblia. 28, 19. Portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso aí já está formando há um texto que eu não me lembro, mas que está na lição. Está até no nosso texto áureo. Da igreja. Eu me perdi. E qual outro versículo você quer? Eu quero um versículo que fala sobre fala o nome do mas eu já tinha que estar de Jesus, eu não estou ali. Então, irmãos, mas vocês olhem aí, que eu não me perdi o versículo aqui, porque logo no termo desse segundo subtópico aqui do primeiro tópico, vai bater uns textos que vai falar sobre o batismo em nome de Jesus. Parece que Pedro, em sua carta, parece que é no livro de Atos, parece que é 8, 12, um negócio assim. Vocês olham nas suas casas. Vai dizer assim que Pedro, quando ele batiza, alguns desses textos vai dizer assim, eu te batismo em nome de Jesus. E algumas pessoas vão pegar esse texto e vão falar assim, mas se aqui está dizendo batizar em nome de Jesus, irmãos, nós temos que entender, irmãos, que a autoridade é de Jesus, né? E nessa época, os irmãos Gerard disse, eles estavam com a dificuldade ainda, né, irmão Gerard, de entender a Trindade. Então, chegou a esse consenso. Mas o homem diz assim. Mas a introdução vai nos dizer assim, ó. João 7. Eu tô meio perdida hoje. A palavra do Senhor diz que quando nós declaramos, quando uma pessoa é batizada, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque na verdade o que quando havia lá o batismo em nome de Jesus, o que eles falavam esse termo, nome de Jesus? É porque na autoridade de Jesus e na fórmula ensinada por Jesus. Sim. Entendendo? É dessa forma. Por isso que aqui, nessa que você leu esse texto agora sobre o Mateus 28, 19, fala que Jesus ensinou. E de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a fórmula batismal que ele ensinou. Agora, quando quando está lá escrito que eles batizaram em nome de Jesus, está batizando na autoridade de Jesus, está batizando na fórmula ensinada por Jesus. Até mesmo é um termo muito usado naquela época, porque ainda tinha dúvida naquela época, logo no primeiro século, depois no segundo século, começou a dúvida se Jesus era divino ou não, era Deus ou não. Então eles usavam muito o termo de Jesus para lembrar eles que Jesus também era Deus. Mas a verdade é que é para isso. E também nós temos aquela parte, né, lá, em 2 Coríntios 13, que fala sobre, que você leu aí agora, que é a fórmula de nós terminarmos o nosso culto com a bênção apostólica, né? 2 Coríntios 13 fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, amém. Quer dizer, isso aí é uma fórmula apostólica, né? Nós demos a bênção apostólica no final do culto, recitando as três pessoas da Trindade: a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito, ao amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, né? É uma forma de ser ensinada. E aí tem também a Trindade dos credos. Então, porque nós vamos ver, eu me perdi aqui um pouco, porque senão, irmão, esse tema tem que ser muito bem explicado, porque quando a gente vê em Atos, eu creio que é 8, 12, 8, fala sobre isso. E muita gente, ele tira desses textos em Atos, também está em
É o que nós vamos falar sobre o segundo tópico. O segundo tópico. Então, o que acontece? As pessoas tiram esse texto e falam assim, não, esse negócio de batizar em nome do Pai e do Espírito Santo foi as pessoas que inventou isso, o homem. Está no credo da Igreja Assembleia, está no credo dos cristãos, mas não está na Bíblia. Então, nós temos que explicar muito bem esse termo. Isso. Mas isso quer dizer assim, que tem uma distorção, mas não é distorção. Mas quando fala assim, é porque Jesus é a autoridade, entende? Mas a forma baptismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque há algumas religiões, né, algumas igrejas, que eles só batizam em nome de Jesus. E muitas das vezes já chegou gente na nossa igreja, e quando eu mexi com secretaria, eu tinha que perguntar se a pessoa era batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando não era, tem que batizar a pessoa de novo. E isso, irmão Gé, isso pode trazer, isso pode custar, irmão, a nossa salvação. Por quê? Se nós cremos, se nós somos batizados só em nome de Jesus, quer dizer que nós não estamos reconhecendo o Espírito Santo e Deus, como a Trindade. E nós cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como umas três pessoas distintas, já explicamos, mas apenas considerado um Deus, o Deus único. Vamos para o segundo tópico, senão não vai dar tempo de terminar a lição, não, hein? Me embolei. As heresias contra a doutrina da Trindade, é o segundo tópico. São duas as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pela igreja antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição trataremos apenas do unicismo. O unicismo, o que é esse movimento? Desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representando esse movimento foram Noeto, Praxéias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho, nem a do Espírito Santo, mas nega a Trindade, pois confunde as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. Então nós vemos aí, nós temos dois tipos, o unitarismo e o unicismo, mas como comentarista dessa lição deixou claro, não vamos falar sobre o unitarismo porque posso certo posteriormente falar lá em outras lições. Mas nessa agora vamos falar sobre o unicismo. E o que esse unicismo pensa? São três os heresiarcas que criou essa fórmula de pensar, né? Essa heresia, Noeto, Praxéias e Sabélio. O unicismo, ele não nega a deidade, só que ele não aceita que há três. Ele aceita que há um só e ele se faz, né? Ele se representa, ora o Pai representa o Filho, o Pai representa o Espírito Santo, ou o Filho representa o Pai, ou o Filho representa o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo seja aquele que representa os demais. Então, é uma forma complicada, porque eles confundem a substância. Eles não separam as pessoas, porque na verdade as pessoas são separadas, são distintas, mas eles misturam e fazem com que as pessoas sejam confundidas. Então, a existência de um só único Deus é o que nós cremos. Nós somos monoteístas, né? Nós temos até aqui uma página, vou ler rapidamente aqui um pedaço da nossa confissão de fé, na página 40, que diz: cremos, professamos, ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória, majestade, distinta em função, manifestação e aspecto, né? As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real, é verdadeira, uma só essência, substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: a onipotência, a onisciência, a onipresença, soberania, eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirma que há um só Deus e que Deus é um, né? Apenas, tá bom? Então é só esse pedacinho aqui do trecho da... Há um outro texto aqui que eu separei, agora achei aqui, na declaração de fé, que diz assim: a fé do credo, do Atanásio, diz: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve processar a fé cristã.
a qual é preciso a cada um guardar perfeitamente, inviolada, ou terá como certeza de padecer para sempre. A fé cristã, essa que adoramos, um Deus em trindade, e a trindade em unidade. Não confundamos as pessoas, nem separamos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo um só. Como o Pai é o Filho tal, e o Espírito também. O Pai é incriado, o Filho também. O Pai é imensurável, o Filho também. O Pai é eterno, o Filho também. O Espírito Santo também. E o Espírito Santo é eterno e o Filho também. Apenas aqui nós sabemos que o Pai é onisciente, irmão Gé, o Filho também. E o Espírito também. O Pai é onipotente, e o Pai e o Espírito Santo todos são. Se o Pai tem total poder, o Espírito Santo e Jesus também, o Filho, tem total poder. Então não tem como separarmos um do outro. Mas na distinção dos três. Mas como Deus é difícil explicar. Ele é um único Deus. Então, o Deus unitário, né? Na unidade. Unidade. Um só Deus. Vamos para a verdade bíblica do segundo subtópico, que fala assim: ninguém no mundo chega à conclusão unicista, simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade. É começar pelo batismo de Jesus, já vai ver ali as três pessoas manifestas. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra. Sim. Embora sejam eles o mesmo Deus, com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Também nos seus discursos, na oração sacerdotal, em João 17, trata de um relacionamento do tipo eu, tu e ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio pai do mesmo filho. Eu tenho alguns textos aqui que eu deixei até separado para falar sobre esses textos aqui, né? Nós temos Mateus 3,16, são vários textos aqui que tá relacionado aqui sobre a questão de, essa parte é que nós já lemos, não vou repetir, porque nós já lemos a questão do batismo, né? Jesus, o Espírito Santo descendo como por meia voz do Pai. Mas 1 Pedro, na sua primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, ele vai falar assim: eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Pedro, num versículo, ele cita a Trindade. Vamos ver também, agora, na questão do relacionamento do filho com o Pai. E se na verdade julgo meu juízo, Jesus falando em João 8, 16, 18, se na verdade julgo meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim mesmo, eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então ele está falando dele e de alguém que o enviou, que é o Pai. Então não pode ele ser o Pai e nem o Pai ser ele, porque eles são distintos nesse versículo. Você vai ver a oração sacerdotal, como foi citado aqui pelo comentarista, João 17, verso 3, diz assim: a vida eterna é essa, que conheça a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Quer dizer, até Jesus aqui, ele está mostrando a unidade na Trindade. A ti só, por um único Deus verdadeiro, né? E a Jesus Cristo que enviaste. Quer dizer, unidade absoluta, unidade da Trindade, e a Trindade na unidade, como a Leia acabou de citar aqui, o credo atanasiano. Então aqui nós temos o resumo desse segundo tópico. Vamos para o terceiro, porque o tempo está apertado aqui. Vamos lá, terceiro tópico. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema, na atualidade, existe alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas. Ensina a respeito de um Deus diferente, de forma sutil, por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção. A vida eterna é essa, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Acabei de ler, né? João 17,3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas, que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico,
espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Mateus 11, 27. Eu até separei aqui também, Mateus 11, 27. Mas olha só, é o que a Léa explicou aqui, é o que o comentarista está falando aqui, ó. Ele está falando, essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas. Esse conhecimento não é cognitivo, quer dizer, não tem entendimento. Nós, no nosso cérebro, né, na nossa capacidade muito limitada, nós não conseguimos entender. É espiritual, implica uma comunhão, implica uma fé, uma obediência. Nós temos que crer mesmo sem saber, sem ver, sem ter um conhecimento mais profundo. E uma coisa talvez, né, após o arrebatamento, no nosso corpo glorificado, nós teremos talvez um entendimento um pouquinho maior, mas nesse momento o nosso conhecimento é bem limitado, mas nós estamos movidos, somos por fé e não por vista. Então conhecer a Deus é mesmo que conhecer a Cristo. Nós vamos ver Jesus, Filipe, né, retrucando Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Filipe vai falar, nesse capítulo de João 14, falar para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai e é o que nos basta. Jesus falou assim, como assim, Filipe? Quem vem a mim vê o Pai. Estou tanto tempo convosco e você não viu? Não sabe? Quem vem a mim vê o Pai. Vê o Pai. Então, mas aí é que muitos unicistas pegam esse texto e falam, tá vendo aí? Jesus está dizendo que ele, o Pai é o mesmo. Não, ele está dizendo que ele tem as mesmas características do Pai. Eles têm o mesmo poder que o Pai. Ele tem o mesmo caráter que o Pai. Eles não desassociam, eles não se desarmonizam. Eles fazem de acordo, cada um na sua função, respeitando seus limites e verdadeiramente, na verdade, são limitados. Nós falamos limites é para nós. Então, eles são onipotentes, já foi falado isso aqui, onipresente. Todas as características de um, atributo de um tem no outro. Por quê? Porque são Deus, todos são Deus, mas, todavia, um único Deus, né? Nós vemos ali o Echad, né? o Chamar dos judeus, que eles falam todo, né? Na verdade, diz que até hoje tem alguns que ainda têm os costumes por 3 vezes falar, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, Deuteronômio 6:4. Quer dizer, é antigo essa crença e a nossa fé é num único Deus, embora subsistindo em 3 pessoas. Isso unicista, se nós acreditássemos no que os unicistas estavam falando, irmão Gé, quando o Espírito Santo vem, né, e introduz, né, no ventre de Maria, né, Jesus. Então quer dizer então que o céu ficou, né, o trono estava vazio, porque se ali fala claramente, Jesus ele introduziu no ventre de Maria, né? E o Espírito Santo o introduz, que aqui na Terra ele é o Pai, né? Que aqui na Terra Jesus não tem Pai, mas, né? No caso ele fez gerar a criança. Ele fez gerar a criança e ali o Pai deu a graça, o texto diz. Então, se nós acreditarmos nisso aí que ele está falando, quer dizer que é o mesmo Deus, né? Então quer dizer que enquanto ele estava crescendo aqui, né? O trono estaria vazio. Porque se vocês estão dizendo que porque o universo estava sem governo. Agora nós estudamos na lição passada sobre esqueci o nome do termo. Nós damos sobre Jesus. O que é que falou lá? Alguns acreditavam que Jesus vai encarnar, que ele era o mesmo. Não falava assim que ele fazia todas as funções, né? Então quer dizer que, no caso, aí, então Deus estaria falando com ele mesmo, né? Não, a gente vê quando Jesus é batizado, a gente claramente ali, a gente vê as 3 pessoas distintas, né? Esse é o meu filho, aqui eu alego, né? Aquele me comprar piso. Mas aqui na minha tradução, aquele que eu me alego, né? Aqui eu tenho prazer nele, né? E agora vem o Espírito Santo e sela, fecha. Então os 3 estão ali, todos os 3 juntos, quer dizer, ali mostra claramente a distinção dos 3, né? Mas sendo um único Deus. Uns 3 numa unidade na unidade absoluta, essa é a palavra. Uma reflexão bíblica quer dizer das pessoas convertidas no meio do poder. Uma reflexão bíblica. O que quer dizer de pessoas convertidas por meio de ministério dessas músicas unicistas? O poder da palavra, e não do tal movimento.
A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermos e infeccionados. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, né? Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar a doutrina com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina nas nossas emoções, não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra e direção do Espírito Santo. Olha só, essa é uma reflexão que o comentarista coloca aqui, é que certas igrejas, né, não vou citar aqui nomes, mas algumas igrejas que ela tem alguns louvores e elas são unicistas. E elas têm grupos musicais, e esses grupos musicais normalmente cantam, né, dentro da nossa igreja, os louvores, e nós cantamos esses louvores desses unicistas. Mas o que o comentarista diz assim, ó, mas pode alguém converter ouvindo música unicista? Pode alguém converter, né, ouvindo, até entrando nessas igrejas unicistas? Pode, porque o poder da palavra, né? Quantas pessoas que ganharam em certos lugares totalmente adversos, Jesus, né, através daquela pessoa pregando o evangelho ali, às vezes de uma forma até meia torta, mas o poder não é, o poder está no nome de Jesus, o poder está no poder da palavra, é a palavra que converte. Então, alguns podem até dizer que se sente bem ao ouvir a música, mas o comentarista ele é bem enfático dizer assim, que nós temos que entender que nós não podemos basear nosso sentimento, a nossa confissão de fé, a nossa fé no Senhor em emoções. Porque, na verdade, o nosso culto ele é racional. Paulo vai falar em Romanos 12, que o nosso culto ele é racional. E o nosso culto ele não é baseado em emoção, né? Na verdade, as pessoas, quando convertem a Jesus, eles são racionalmente ganhos por Jesus. A emoção é natural do ser humano, né? No momento de conhecer Jesus, no momento que tem aquela experiência com Jesus, você chorar, você se alegrar, isso é natural. Mas isso não é o mais importante. O importante é você entender a mensagem. Foi lido aqui em Coríntios que nós entendemos, discernimos espiritualmente. E vai falar mais na frente assim, porque nós temos a mente de Cristo. Então, nós discernimos, o homem espiritual discerne tudo, porque ele é espiritual, o natural não. Então, nós temos que entender isso. Então, a Bíblia é a única fonte de doutrina, nós não as nossas emoções. Então, nós temos que olhar o que nós estamos, que tipo de coisas que nós estamos deixando, né, nos alimentando. Não só dentro das igrejas, nas redes sociais. Eu sempre friso isso porque, às vezes, dentro da igreja você tem até coisas boas, bons ensinamentos, boas doutrinas, louvores, né, bíblicos que estão assentes. Mas e na internet? Você tem todo tipo de segmento ali, colocando os seus vídeos, né, como nós estamos fazendo aqui agora, eles também fazem os seus vídeos, né? Eles fazem os seus trabalhos de ensinamento. E muito bem feito, às vezes até com a produção, superprodução e tal, muito bem feito. Então, aí o que acontece? Prende as pessoas através de quê? Através da mídia, né? E às vezes a pessoa começa até a contestar seu pastor, contestar o seu senador, seu professor de escola dominical, porque eu vi lá no programa do fulano, lá na rede social, talvez numa entrevista, ou num podcast, falando alguma coisa tipo assim, e aí coloca o pastor da contra a parede, né? Mas a verdade é, nós temos que nortear pela palavra e a direção do Espírito. E a terceira subtópico fala sobre a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas, desde a sua origem, rejeitado pelos principais ramos do cristianismo. Pela nossa declaração de fé, temos manifesto oficial contra o unicismo e o uso de música de grupos unicistas em nossa igreja. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore outro Jesus em um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter o contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando das suas crenças com mansidão, né? Nós temos que ver que Paulo aos Gálatas falou assim: se nós, apóstolos, ou um anjo descer do céu trazendo um outro evangelho, que não seja, nem pregando um outro Jesus, né? Como aqui está dizendo, que não seja, que seja anátema, que fala assim, esteja debaixo de maldição, meu Deus, porque isso é maligno. Isso é satânico. Essas pessoas que fazem isso, que distorcem a palavra. Aqui não citou, mas tem os testemunhos de Jeová, que
que são uma das mais famosas, né? Que distorce toda a questão da Trindade. Então, se você analisar bem, são pessoas que trouxeram ensinamentos malignos. Tanto é que eles não suportam confrontar da Bíblia Sagrada. Porque eles tanto é que tiveram que fazer uma Bíblia para eles, que é a Novo Mundo, uma edição toda traduzida da forma das heresias deles. Ainda tem a Sentinela, tem a Torre de Vigia, são as literaturas que eles ficam entregando de porta em porta aí, para que tirar a pessoa do cerne da palavra de Deus. E falando sobre essas crenças que você está falando que passam em porta, né? Trazendo um texto isolado, eu volto a dizer aqui que eu fiz uma confusão no início da minha fala. O texto que eu falei está registrado na Bíblia, no capítulo 2, 38 de Atos, que diz assim: Pedro batizando em nome de Jesus. Em Atos 8, 16, 19 e 15, fala em nome do Senhor. Em Atos 10, 48. Mas, irmãos, isso só nos mostra a autoridade de Jesus. O batismo é em nome do Senhor Jesus, porque o batismo é conforme a ordenança de Jesus. Agora, esse batismo é ordenado por Jesus, tem como a fórmula no Filho e do Espírito Santo, como está registrado em Mateus 28. Eu gostaria de pedir aos irmãos que procure, né, a declaração de fé, né, que mesmo se vocês não tiverem em mão, né, um livro assim, vocês podem pedir emprestado, até na internet acham, né? Na página parece que 40... Essa página é 40. 40? A página 40. Começa na página 40 aqui. E vocês vão ter mais uma explicação muito mais Brasil, subsídio, para vocês entenderem essa passagem aqui. Porque como o irmão já acabou de falar, porque esses versículos eles estão sim na Bíblia, mas eles estão totalmente explicados, né? Aquele negócio você vai entender com mais ênfase, o que eu não estou podendo te explicar, para vocês entenderem esse texto aqui, para vocês não sair pegando esse texto e falar assim, mas os irmãos dizem que não tem, e está na Bíblia, mas vocês têm que entender o contexto, né? Para entender o que está falando esses textos aqui. Amém? Unicismo, em resumo do terceiro tópico, diz: o unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. Hoje nós temos igrejas que batizam em nome de Jesus, né? Então, eles não aceitam o batismo trinitário, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que a minha esposa explicou. Então, uma vez eles vindo para igrejas que está com um batismo bíblico, que segue a Trindade, crê na Trindade, então eles têm que se rebatizar pelo fato de não ter batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é uma ordenança e, como também foi dito, implica também na nossa salvação, porque a nossa salvação é por fé. Nós cremos, por isso nós fazemos. Então, se nós fazemos, tem que fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Se Ele é nosso Salvador, Ele também é nosso Senhor. E a ordenança dele tem que ser obedecida. Então, se nós não fizermos da forma que o Senhor colocou na sua palavra, nós estamos em desobediência, né, irmã Madalena? Meu Deus. E correndo o risco de perder a nossa salvação. E a conclusão da lição vai dizer: a introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, é professar a fé cristã, qual precisa que cada um guarde perfeito e inviolado, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é essa, que adoremos um Deus em Trindade, Trindade e unidade. Não confundimos as pessoas nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. Assim, creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Então, o que acontece? Nós temos aqui duas seitas, nós falamos sobre o unicista, mas o unitarista, ele separa a substância. Ele já coloca Deus como três pessoas, então três deuses, então aí já fica uma poligamia, já não é monoteísmo, é politeísmo. Politeísmo, né? Nossa, que confusão. Então, o problema então nós temos que entender que assim eles creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Então, esse credo atanasiano foi até o que a Leia leu ali, e agora até repetiu aqui na conclusão, mas você medita nesse credo, porque ele realmente, como também a declaração de fé das Assembleias de Deus, para você entender verdadeiramente como Deus trabalha, né, em favor daqueles que servem a Ele, e como nós também temos que entender que Ele é Trindade, unidade, unidade em Trindade, né?
é como já foi dito, a nossa mente é finita, né? Meu Deus. Mas, Wanderlé, suas considerações finais? Irmãos, ao estudarmos esse termo, né, a Trindade, nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque ao estudar, o unicismo, tritreísmo, o polianismo, em João capítulo 17, diz assim: a vida eterna é esta que conheço a ti. A vida eterna é essa que conheço a ti. Só por um único Deus, verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviastes. Então nós devemos saber, irmãos, irmão Gé, que Deus, né, ele olhou para a humanidade e não achou nenhum sequer justo. E ali ele mandou né, o seu único filho para morrer naquela cruz por mim, né? E ele morreu por mim e ao terceiro dia ressuscitou e se está assim ao céu. Mas ele não foi e deixou o Espírito Santo como mantenedor da sua palavra. Então, o Espírito Santo, o Pai falava de Cristo, né? E agora o Cristo falava do Pai e agora o Espírito Santo fala de Cristo, não é isso? Amém. Eu agradeço, né, essa oportunidade. Amém. Antes de nós encerrarmos, né, eu quero mandar um alô para o portal EBD, né, que ele já anunciou, né, fez um comentário no nosso vídeo, que estaria compartilhando os nossos vídeos no seu site. Um abraço para todos aí, né? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.